Prezados alunos de Biologia 2, é com muita satisfação que nós estamos na iminência da retomada das atividades acadêmicas no IFMG Campus Pambuí após esse longo período de greve. E para facilitar o retorno de vocês na nossa disciplina de Biologia 2, eu gravei essa videoaula de revisão do último conteúdo que a gente estudou antes da suspensão do calendário acadêmico, que vocês vão se lembrar, foi a introdução ao reino protista e o estudo inicial dos protozoários. Então, aqui a gente vai retomar essa última aula presencial que a gente teve. Muitos alunos, inclusive, faltaram naquela semana. Então, é a oportunidade de vocês terem contato com esse conteúdo para que nós, na nossa primeira aula presencial, diante do retorno do calendário, a gente dê continuidade ao conteúdo de reino protista, ok? Ela não é uma videoaula obrigatória, mas eu fortemente sugiro que todos assistem para que possam acompanhar a nossa primeira aula presencial de forma tranquila, sem ficar com muitas dúvidas, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa retomar aqui é o que que significa essa palavra, né? O nome desse reino que a gente está estudando, que é reino protista, tá? O termo protista, gente, como várias palavras da biologia, é uma palavra que vem do grego, tá? E ela significa primeiro de todos. Mas aí a gente fica em dúvida, né? Primeiro de todos os seres vivos deve ter sido muito parecido, como a gente já discutiu, com uma bactéria que vive no planeta até hoje. Então, por que primeiro de todos no reino protista, um reino que não é o reino moderno, né? A gente tem esse nome para o reino protista porque o reino protista ele envolve os organismos, os primeiros organismos eucariontes, aqueles organismos que são formados de célula eucariótica. Para quem não se lembra, a célula eucariótica é a célula que tem núcleo e que tem citoplasma complexo, tá? Então, quando a gente pensa nesses primeiros seres vivos eucariontes com a célula eucariótica, uma célula bem maior, com o núcleo, que armazena o DNA e fica ali, né, esse DNA envolvido por uma membrana chamada de carioteca, a gente está falando desses protistas, desses primeiros eucariontes, os eucariontes mais simples e mais primitivos. E quem são eles? A gente já sabe que esses protistas são representados pelos protozoários e também pelas algas, tá? E aí você se pergunta, como que surgiu essa célula eucariótica? A gente acredita que a origem da célula eucariótica seja melhor explicada por uma teoria da biologia que é chamada de teoria endossimbiótica, tá? A gente já falou dessa teoria lá no primeiro ano, mas a gente volta a falar ela aqui no reino protista. A gente revisa então. Então, o que que a gente acaba percebendo? Deixa eu apagar essas anotações aqui. Bom, então o que que a gente acaba percebendo? É, O primeiro ser vivo que existiu foi os seres vivos procariontes, né? Muito semelhantes às bactérias e cianobactérias que vivem até hoje no planeta. Só que alguns desses seres vivos procariontes ancestrais, eles começaram a crescer a sua célula. Eles aumentaram o tamanho da sua célula. E ao mesmo tempo que eles foram aumentando o tamanho da sua célula, a gente começa a observar esse processo de invaginação. Eita, peraí. Invaginação da membrana. Então, a membrana plasmática, como vocês podem observar aqui, ó, ela começou a entrar para dentro dessa célula cada vez maior, gerando as várias organelas membranosas que a gente vê nas células eucarióticas, como, por exemplo, retículo endoplasmático, liso rugoso, complexo de Golgi, lisossoma e as várias outras que a gente estudou lá no primeiro ano. Entretanto, em um determinado momento que essa célula eucariótica estava crescendo e a membrana estava entrando para dentro dela,
a membrana começou a circundar o material genético, como a gente está vendo aqui, formando a carioteca, que é a membrana que envolve esse material genético, surgindo, portanto, o núcleo. E foi aí que surgiu a primeira célula eucariótica. Um belo dia, essa célula eucariótica, com núcleo grandona, cheia de organela membranosa, com núcleo diferenciado, bonitona, ela resolveu fagocitar uma bactéria aeróbica, uma bactéria que fazia respiração celular aeróbica. E ao invés de fagocitar e digerir essa bactéria aeróbica, a célula eucariótica manteve essa bactéria aeróbica no seu citoplasma, dando origem a uma organela responsável por boa parte do processo de respiração celular aeróbico, que é a mitocôndria. Então foi assim que surgiu a mitocôndria e, portanto, surgiu a primeira célula eucariótica animal, que provavelmente foi o ancestral dos protozoários, dos animais e dos fungos. Um belo dia, uma dessas células eucarióticas animais primitivas englobou, fagocitou uma cianobactéria que fazia fotossíntese. Ao invés de digerir essa cianobactéria, essa célula eucariótica animal manteve essa cianobactéria no seu citoplasma, fazendo fotossíntese para ela. E essa cianobactéria deu origem a um plastídio especial que a gente chama de cloroplasto, organela responsável pela fotossíntese. E aí surgiu primeiro, a primeira célula eucariótica vegetal, que foi o ancestral comum de todas as algas e de todas as plantas, ok? Então, gente, os protistas, protozoários e algas são esses organismos primitivos, os primeiros eucariontes que surgiram no planeta Terra e, portanto, eles estão classificados aqui no reino protista. Então, a gente pergunta: quem são os representantes do reino protista e quais são as características marcantes desse reino? A gente sabe que o reino protista é muitas vezes conhecido como quarto de despejo dos seres vivos. E vocês vão lembrar do que eu comentei lá na nossa aula. Quarto de despejo, gente, é o quarto da bagunça. Todo mundo tem quarto da bagunça em casa. Despensa é onde você coloca aquilo que não se enquadra em nenhum cômodo da sua casa. O reino protista é o quarto de despejo dos seres vivos, porque todo organismo que não se enquadra na definição de reino monero, procarionte, não é procarionte, é um eucarionte, que não se enquadra na definição de animal, nem na definição de planta, muito menos na definição de fungo, esse organismo acaba sendo classificado aqui no reino protista. Então é por isso que esse reino é chamado de quatro de despejo. A gente joga aqui aquilo que não se enquadra nos outros quatro reinos. E quem são esses organismos que não se enquadram na definição dos outros quatro reinos e que são os representantes aqui do reino protista? São esses organismos aqui, que a gente chama de protozoários, que são organismos formados de célula eucariótica animal, sem parede celular e todos unicelulares, que são os que a gente vai revisar na aula de hoje, e se enquadram também aqui no reino protista todas as algas. E aí a gente tem que lembrar que a gente tem algas unicelulares, como as diatomáceas, estão representadas aqui, euglena também, e a gente tem algas pluricelulares, macroscópicas, que também são classificadas aqui no reino protista. E quando você olha essa figura aqui, você fala: o que que esses seres vivos têm em comum para serem todos aqui colocados juntos no reino protista? As características mais marcantes do reino protista, gente, são organismos eucariontes primitivos, tá? Então, todos eles são eucariontes primitivos, mas uma das características que eles têm em comum é a ausência de tecidos
e órgãos verdadeiros. Então, mesmo as algas pluricelulares, que são macroscópicas, elas não têm tecidos diferenciados. Inclusive, na videoaula que eu gravei de algas, vocês vão ver que o corpo delas é formado por talos. Então, elas não têm órgãos, elas não têm tecidos organizados, diferenciados. Elas são um aglomerado de célula eucariótica vegetal. E, óbvio, a alga uniprotozoário, por serem unicelulares, não tem nem tecidos, quiçá órgãos. E é por isso que essas são as principais características aqui dos organismos classificados no reino protista, tá bom, gente? A gente começa o estudo dos protistas pelos protozoários. A gente vai revisar nessa videoaula. As algas, a gente vai estudar exclusivamente por videoaula, uma videoaula que eu já gravei, já está postada na nossa sala virtual do AV. Então, é conteúdo para a nossa próxima prova e eu não vou explicar em sala de aula presencialmente. Então, vocês têm que assistir obrigatoriamente a videoaula de algas, tá? Mas a parte de protozoários, a gente viu na nossa última aula presencial, estamos revendo aqui e a gente continua na próxima aula presencial, no retorno do calendário. Bom, o que que significa então a palavra protozoário? Como a grande maioria das palavras da biologia, a palavra protozoário, ela vem do grego, tá? E ela significa animal primitivo, tá? Por que que a gente dá esse nome para os protozoários que vivem na Terra até hoje? A gente acredita que o ancestral comum dos animais, o ancestral comum do reino Animalia, foi um organismo muito semelhante a um protozoário que vive no planeta até hoje. Então, nós acreditamos, por isso, que esse nome é super adequado para os protozoários, pois eles são semelhantes a esse primeiro animal que surgiu, o ancestral comum dos animais que hoje vivem no planeta. Tá? Quando a gente pensa no tipo de célula que forma os protozoários, todos eles são formados por uma célula eucariótica animal, mas é importante, sem parede celular. E aí você tem que se lembrar que essa célula eucariótica animal sem parede celular é a mesma célula do reino Animalia. Por isso, a gente acredita que o ancestral do reino Animalia ele era muito semelhante a um protozoário que vive até hoje. Então, uma célula tem membrana, tem núcleo, tem retículo endoplasmático liso rugoso, tem lisossomo, organela é muito importante para esses organismos, a gente vai ver daqui a pouquinho, e todas as outras organelas, mas não tem nenhum tipo de parede celular, tá? Quando a gente pensa no número de células, presta bem atenção, pessoal, todos os protozoários são unicelulares. Isso quer dizer que todos eles são formados, o organismo é formado por uma única célula. E aí, quando a gente pensa no tamanho desses protozoários, o tamanho médio dos protozoários varia de 2 até 1.000 micrômetros. Então, para que a gente consiga observar os protozoários, que são organismos microscópicos, a gente, de forma bem comum, a gente consegue visualizá-los muito bem utilizando o microscópio óptico, tá? Que já oferece um aumento super legal para a gente conseguir enxergar esses protozoários, tá? E aí é importante a gente relembrar que os protozoários, como a gente vai ver nessa revisão e na nossa próxima aula, eles têm algumas estruturas de locomoção para facilitar a vida deles nos vários ambientes que eles ocupam. Então aqui a gente tem um exemplo de um protozoário de vida livre, o paramécio. Veja que ele tem cílios como estrutura de locomoção, tá? Aqui a gente está vendo também um protozoário que tem representantes de vida livre, outros parasitas, a ameba, e vocês estão vendo que ela emite, né, aqueles prolongamentos de citoplasma parecendo tentáculo, os pseudópodes, que são estruturas tanto de locomoção quanto também de captura de alimento para esse tipo de organismo. Não tem aqui na figura, mas a gente tem alguns protozoários que vão ter, né, flagelo. É o caso do Trypanosoma e da Leishmania que a gente fala
no nossa primeira aula de retorno, que são causadores de importantes doenças nos animais e nos seres humanos, tá? Mas também, pessoal, tem protozoário que não tem estrutura de locomoção nenhuma, né? São os apicomplexos. O Plasmodium, que é causador da malária, ele é um exemplo desse tipo de protozoário. Aí você fica se perguntando, Rafael, mas se ele não tem estrutura de locomoção, como é que ele se locomove no ambiente? Ele é levado pelo ambiente, né? Então, esse tipo de protozoário que não tem cílio, não tem flagelo e não emite pseudópode, ele é transportado pelo ambiente, porque ele não tem estrutura de locomoção. Mas falando de ambiente, né? Quais são os hábitats desses protozoários, Rafael? A grande maioria dos protozoários são aquáticos, tá? Então, quando a gente pensa no ambiente aquático, onde é comum a gente encontrar protozoários, a gente pensa em ambiente de água doce, a gente pensa em ambiente de água salgada também, tá? A gente também vai encontrar os protozoários em ambientes lodosos, ambiente muito úmido, terrestre já, mas com grande quantidade de água, né? Lodoso vem de lodo, então quando você tem aquele lodinho ali, chance de encontrar protozoário é muito grande. E ambiente terrestre úmido, tá? É importante vocês perceberem que os protozoários, eles não toleram falta de água, então eles não sobrevivem em ambientes com falta de umidade, ok, pessoal? Então, basicamente, essas são as primeiras informações que eu tinha para passar sobre os protozoários. Bom, nutrição. Como é que os protozoários eles se nutrem, né? A gente tem que lembrar que existem dois tipos de nutrição entre os seres vivos, os heterotróficos e os autotróficos. Os autotróficos são aqueles organismos que produzem a sua própria matéria orgânica, geralmente por fotossíntese ou quimiossíntese. Não existe protozoário autotrófico. Portanto, todos os protozoários são heterotróficos. Tróficos. Isso quer dizer o quê? Que eles não produzem a sua própria matéria orgânica. Eles não fazem fotossíntese, eles não fazem quimiossíntese. E eles retiram essa matéria orgânica do ambiente. Mas a gente tem que lembrar que nos reinos dos seres vivos, a gente vai ter dois tipos de heterotrófico. O heterotrófico por ingestão e o heterotrófico por absorção. O heterotrófico por absorção é aquele que joga as enzimas digestivas para fora do corpo dele e digere o alimento fora do corpo, que a gente chama de digestão extracorpórea. E esse heterotrófico por absorção, olha o nome, absorção, ele vai absorver os nutrientes digeridos. É o caso dos fungos e de alguns animais muito específicos, como algumas aranhas. O resto dos seres vivos heterotróficos, como os protozoários, são heterotróficos por ingestão. O que isso quer dizer? Protozoário, a grande maioria dos animais, vai ingerir o alimento, ou seja, vai colocar o alimento para dentro do corpo, e vai fazer uma digestão intracorpórea, dentro do seu organismo. Então, as enzimas não são jogadas para fora, as enzimas ficam dentro do organismo. E ele vai fazer essa digestão dentro do seu organismo, vai absorver os nutrientes digeridos e vai jogar para fora, excretar aquilo que não tem nenhuma utilidade para ele, tá? Então, os protozoários são heterotróficos por ingestão. E como eles são obrigatoriamente unicelulares, todo protozoário é obrigado a fazer digestão intracelular, tá, pessoal? Então, como que os protozoários capturam alimento? Muitos deles, como é o caso da ameba que está sendo mostrado aqui, vão capturar o alimento através do processo de fagocitose. Então, eles vão emitir os pseudópodes, e a gente está vendo aqui os pseudópodes, são aqueles prolongamentos de citoplasma. Então, eles vão envolvendo um alimento, que está representado aqui por essa pequena bactériazinha, né? Então, vai emitindo os pseudópodes ali até capturar esse alimento e colocar esse alimento dentro de um vacúolo. Lembrem que vacúolos são aquelas organelas membranosas arredondadas que ficam sendo transportadas pelo citoplasma de uma célula eucariótica, tá? Esse vacúolo que contém o alimento capturado por um protozoário é o vacúolo alimentar, ok? Existem alguns protozoários, como é o caso do paramécio, que eles são ciliados, né? Então, apesar dessa figura não ter, a gente vai completar aqui, é cheio de cílio.
né? Mas o paramécio, ele tem uma região aqui que a gente chama de citofaringe, que vai ter um monte de cílio que vai convergir para uma pequena abertura, que é essa estrutura aqui que a gente chama de citóstoma. E aí, como é que esses protozoários ciliados capturam seu alimento? Então, o batimento ciliar, gente, ele gera um turbilhão que vai trazer todas as partículas alimentares para essa região da citofaringe, que vai fazer um canalzinho, até o finalzinho, onde tem a citóstoma. Então, o batimento ciliar vai gerar um turbilhão que vai capturar todos os alimentos em suspensão ali no ambiente aquático e vão convergi-los para a citóstoma. E olha lá, na citóstoma se forma o vacúolo alimentar, que vai recolher todos os alimentos capturados por esse batimento ciliar na região da citóstoma. Então, independente se foi por fagocitose, independente se foi aqui pelo batimento ciliar na região da citóstoma, o alimento é capturado por um protozoário e é sempre colocado dentro do vacúolo alimentar, tá? Esse vacúolo alimentar vai se fundir com aquela organela que eu falei no slide anterior, que é muito importante para os protozoários. Organela responsável pela digestão intracelular vai se fundir com o lisossomo. E quando o vacúolo alimentar e o lisossomo se fundem, eles se transformam em vacúolo digestivo. O vacúolo digestivo é o local dentro do protozoário onde vai ocorrer a digestão intracelular. Então, as enzimas do lisossomo vão digerir as partículas alimentares que estão ali capturadas no vacúolo alimentar e os nutrientes, portanto, vão poder ser absorvidos e distribuídos ali por todo o citoplasma. O que vai sobrar dentro do vacúolo digestivo é aquilo que não foi digerido ou que não é necessário. E aí o vacúolo digestivo se transforma no que a gente chama de vacúolo residual. Esse vacúolo residual ele vai ser transportado para a membrana plasmática e ele vai jogar o seu conteúdo para fora da célula do protozoário por aquele processo que a gente viu de exocitose. O vacúolo residual se funde com a membrana plasmática e joga todo o seu conteúdo para fora da célula do protozoário, tá? Quando a gente pensa, pessoal, em estilos de vida, tá? Dos protozoários, a gente tem a grande maioria dos protozoários sendo de vida livre, que é aquele organismo, gente, que vive livremente no ambiente sem causar problema para ninguém, tá? Esses protozoários são, em sua maioria, detritívoros, então eles vão se alimentar ali de matéria orgânica em decomposição disponível no ambiente, tá? Mas nós temos alguns representantes que vivem junto de animais. Esses podem ser representantes mutualistas, que vivem juntos de alguns animais específicos, causando benefício mútuo, tanto o protozoário quanto o animal que o hospeda. A gente vai ver que esse é o caso de alguns mutualistas de inseto, protozoários que vivem com barata e cupim, por exemplo. Mas, como eu já disse na aula de hoje, nós temos alguns que são parasitas, vivem junto de outros animais, causando prejuízo a esse animal que o hospeda, causando doença. A gente vai ver algumas doenças aqui na aula, nessa revisão e na nossa próxima aula presencial, ok? Bom, então a gente vai ver rapidinho esse vídeo aqui mostrando a fagocitose de uma ameba em relação a uma bactéria, tá? A gente vai ver a emissão dos pseudópodes, então acompanhem, por favor. Vocês estão vendo aqui os pseudópodes, tá, gente? Ó, e aqui tá a bactériazinha, então vocês vão ver que ela vai ser capturada. Esses pseudópodes são utilizados pela ameba também, além da captura de alimento, para o seu processo de locomoção pelo ambiente, como eu disse, tá? Ok? E aqui a gente vai ver um videozinho falando rapidamente.
sobre o processo de nutrição dos paramécios através da captura dos alimentos em suspensão pelo batimento ciliar, convergindo ali para a região da citóstoma, tá bom? Então, a citóstoma é isso daqui, tá, gente? Eu vou até escrever aqui. Citóstoma. E essa região aqui, que vai aparecer de novo, tá? É a citofaringe. Vocês vão ver que o batimento ciliar vai levar a captura de alimento ali para a região da citofaringe, convergindo para a citóstoma, onde o vacúolo alimentar vai se formar, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é o vacúolo alimentar. Ultravacúolo. A gente também aprende um pouquinho de inglês aqui de vez em quando, né, gente? E outra coisa que esse vídeo mostra, gente, é que todo o processo de digestão para os heterotróficos por ingestão, ele é formado por quatro etapas, né? Processo de ingestão, que é colocar o alimento para dentro do corpo. Processo de digestão, que pode ser dentro da célula, como a gente está vendo aqui nos protozoários, a digestão intracelular, ou em determinados órgãos específicos, como a gente vai ver nos demais animais, nos animais, né? Após o processo de digestão, a gente tem a assimilação, que é a incorporação de nutrientes no organismo de protozoário animal, e a egestão, que é jogar para fora aquilo que não foi digerido ou não foi assimilado, não é necessário. E aí vocês estão vendo, o vacúolo residual, por exocitose, joga para fora aquilo que não foi necessário. Tranquilo, gente? Então vamos seguir. Bom, a gente tem que lembrar que alguns protozoários, e aí presta bem atenção, gente, são protozoários que vivem em ambiente de água doce. Eles vivem uma situação muito específica que é o seguinte: o ambiente de água doce, que o protozoário de água doce vive, é um ambiente que tem concentração de sais muito baixa. Ele é hipotônico em relação ao citoplasma. O citoplasma do paramécio tem concentração de sais muito alta e, portanto, esse citoplasma é hipertônico em relação ao ambiente que ele vive. E você sabe que mesmo que a membrana seja impermeável aos sais do citoplasma e do ambiente, ela é permeável à água. Então, devido a essa diferença de concentração de sais do citoplasma do protozoário para o ambiente de água doce, esse protozoário de água doce ele sempre ganha água por osmose. E aí você sabe, a célula de protozoário não tem parede celular. Então, esses protozoários iriam ganhar tanta água que eles iam morrer por lise osmótica. Mas eles estão lá agora na Lagoa do IF, vivendo tranquilamente, sem sofrer lise osmótica. Por quê? Porque eles têm uma estrutura osmorreguladora. Os protozoários de água doce, eles têm uma estrutura osmorreguladora que a gente chama de vacúolo contrátil, também chamado de pulsátil. Então, o que que esse vacúolo faz? Ele recolhe toda essa água que entra por osmose no protozoário de água doce e joga essa água para fora. Portanto, o tamanho dos protozoários de água doce não varia. Eles não morrem por lise osmótica, eles não aumentam o seu volume graças ao vacúolo contrátil. Quanto maior a diferença de concentração entre o ambiente e o citoplasma, com mais frequência o vacúolo pulsátil vai se contrair para jogar esse excesso de água que está entrando para dentro do
protozoário, tá? E a gente vai ver rapidinho aqui um videozinho mostrando, né, o vacúolo pulsátil. Vocês prestem bem atenção aonde o cursor do videozinho vai mostrar o vacúolo pulsátil em funcionamento. Se você tira um protozoário de água doce e coloca num ambiente de água salgada, vocês já sabem, ele deixa de ganhar água por osmose e os vacúolos pulsáteis vão parar de funcionar, porque não está entrando excesso de água nessa situação. Belezinha, gente? Isso foi cobrado na lista e vai ser cobrado na prova que vocês vão fazer na segunda semana do retorno das aulas. Ok, gente? Bom. E aí a gente precisa falar de reprodução de protozoário. Mas antes da gente falar de reprodução de protozoário, a gente tem que pensar que agora na célula eucariótica dos seres eucariontes, a gente vai ter processos de divisão celular sempre envolvidos no processo de reprodução. E existem dois tipos de divisão celular que a célula eucariótica sofre quando ela vai se reproduzir. Essa divisão celular pode ser mitose ou meiose. Então, a partir de agora, para todos os seres vivos que a gente vai estudar, a gente sempre vai ter divisão celular relacionada ao processo de reprodução. Ou essa divisão celular relacionada à reprodução vai ser mitose, ou ela vai ser meiose, tá? E logo em seguida, a gente precisa ver como que os protozoários se reproduzem. Então, a gente vai fazer uma revisão rapidinha de mitose e meiose, reforçando que esse é um conteúdo que a gente estuda com mais detalhes no terceiro ano, tá, gente? Só uma alteraçãozinha aqui rapidinho, porque esse slide ele não foi editado. Bom, então vamos lá, gente. Os organismos eucariontes, pessoal, eles podem ter quantidade de cromossomos que a gente chama de N, como se fosse X, tá? E cada espécie tem a sua quantidade N de cromossomos, que a gente chama de célula haploide. É como se o haploide fosse uma célula que tem um cromossomo de cada tipo, por isso que é N, tá? Entretanto, alguns organismos vão ter células que a gente chama de diploide ou 2N. E aí vocês já entenderam, né? A célula diploide tem dois cromossomos de cada tipo. Por mitose, tanto uma célula haploide N quanto uma célula diploide 2N, por mitose, sempre dão origem a duas células filhas. Veja que a quantidade de cromossomos na mitose não muda. Isto é, uma célula mãe N, por mitose, dá origem a duas células filhas N. Assim como uma célula-mãe 2N diploide por mitose dá origem a duas células filhas 2N. Isso quer dizer, gente, que a mitose não altera a quantidade de cromossomos nas células filhas, e por isso que a gente chama a mitose de equacional. Equação, igualdade. Então, ela não altera a quantidade de cromossomos da célula filha em relação à célula-mãe. Além disso, a mitose, presta bem atenção aqui, produz células filhas idênticas entre si e idênticas à célula mãe. Isso quer dizer que a mitose não produz variabilidade genética. Tranquilo? Toda vez que a gente fala de mitose, uma célula mãe, duas células filhas, equacional, quantidade de cromossomos não se altera, haploide da origem a haploide, diploide da origem a diploide, e não tem variabilidade genética. Células filhas iguais uma à outra, ambas iguais à célula mãe. A meiose é bem diferente, pessoal. Vejam aqui. A meiose sempre começa com uma célula diploide e sempre termina com células filhas haploides. Então, você começa com uma célula mãe 2N e produz células filhas N. A quantidade de cromossomos diminuiu, por isso que a meiose é conhecida como uma divisão celular reducional. Ela sempre reduz a quantidade de cromossomos nas células filhas. Além disso, a meiose sempre começa com uma célula mãe e dá origem a quatro células filhas. Vejam
que as células filhas são geneticamente diferentes umas das outras e bem diferentes da célula mãe. Por isso que a gente fala que a meiose, ela sempre produz variabilidade genética. Geralmente, a mitose vai estar envolvida com o processo de reprodução assexuado dos eucariontes e a meiose envolvida nos processos de reprodução sexuados dos eucariontes. Show? Isso aqui, gente, vai se aplicar agora para todos os seres vivos que a gente vai estudar, uma vez que agora a gente só vai estudar os eucariontes. Voltando aos protozoários, tá? Então, aqui um gifzinho rapidinho mostrando a mitose e a meiose, todas as características que eu comentei com vocês. Ele está usando a célula do ser humano para mostrar a questão da manutenção da quantidade de cromossomos na mitose e a redução da quantidade de cromossomos na meiose. Então, esse númerozinho que aparece dentro do núcleo é o número de cromossomos da espécie humana, como a gente vai estudar no terceiro ano, tá bom? Voltando para os protozoários. Então, os protozoários, a grande maioria deles vão ter como principal forma de reprodução a reprodução assexuada, que é chamada aqui nos protozoários de cisciparidade ou bipartição. Mas diferente da bipartição lá do reino Monera, que não envolvia mitose, esse processo de reprodução dos protozoários obrigatoriamente envolve a ocorrência de uma mitose. Então, aqui a gente está vendo um protozoário paramécio por mitose, sofrendo essa cisciparidade, essa bipartição, dando origem a dois protozoários idênticos entre si, e idênticos ao protozoário original, não tem nenhum processo de variabilidade genética. Essa é a principal, a forma de reprodução mais comum dos protozoários. Porém, alguns grupos específicos vão fazer processos de reprodução sexuada, como é o caso também dos paramécios, que conseguem fazer o que a gente chama de conjugação, tá? É raro, é menos comum, mas acontece em alguns grupos. E também é importante a gente falar aqui que os protozoários, como o paramécio, que faz esse tipo de processo, eles têm dois núcleos. Um núcleo maior, que é o que a gente vai chamar de macronúcleo, que não é envolvido no processo de conjugação. Vocês vão ver que o macronúcleo não é envolvido em nenhuma etapa do processo, tá? E eles vão ter um núcleozinho menor, que a gente chama de micronúcleo. A diferença dos dois núcleos é o tipo de DNA que eles têm. No macronúcleo, a gente tem um DNA mais envolvido com a manutenção das funções vitais do paramécio, enquanto que no micronúcleo, a gente tem DNA mais envolvido com as funções adaptativas, de adaptação, de melhorar a sobrevivência do paramécio no ambiente. E é o micronúcleo que vai estar envolvido no processo de reprodução sexuado por conjugação. Então, a gente começa com os protozoários que têm compatibilidade reprodutiva, tá? Aqui representados por um micronúcleo azul e um micronúcleo roxo. Quando dois protozoários com compatibilidade reprodutiva se encontram no ambiente, eles começam o processo de conjugação. Vejam que os micronúcleos são diploides, isso quer dizer que são dois N, e vão sofrer o processo de meiose, produzindo em cada protozoário quatro micronúcleos, agora haploides. Isso quer dizer N. Boa parte dos micronúcleos se degenera, permanecendo dois em cada um dos protozoários. E aí, os protozoários compatíveis trocam micronúcleos. O azul ganha um micronúcleo haploide do roxo, o roxo ganha um micronúcleo haploide do azul. E aí, os protozoários se separam e cada um vai continuar a sua vida. Veja que agora, cada um dos protozoários tem um micronúcleo que ele tinha e um que ele ganhou do seu companheiro. Cada micronúcleo é N-haploide, porque foi produzido por meiose, e aí a gente tem a fusão dos micronúcleos. N com N, agora o protozoário tem um micronúcleo diploide, um micronúcleo 2N. O protozoário agora sofre um processo de mitose para aumentar a quantidade de protozoários no ambiente. Mas vejam que agora ele é geneticamente diferente do que deu origem
porque ele ganhou informação do companheiro na hora que eles trocaram os micronúcleos. E aí, depois, esse protozoário pode encontrar um outro protozoário compatível, pode iniciar o processo novamente. Como eu disse para vocês, característica importante do processo de reprodução sexuado é sempre produzir a variabilidade genética e sempre envolver em alguma das etapas a meiose, tá? Reforço que é um processo de reprodução mais raro entre os protozoários. E aí, rapidamente, só comentando, gente, a gente tem alguns representantes de protozoário que são simbiontes e mutualistas, vivendo junto com outros animais. É o caso de protozoários que vivem no rumen dos ruminantes, como a vaca e outros herbívoros. Então, lá dentro do rumen, aonde a celulose é fermentada e digerida, a gente tem vários micro-organismos simbiontes e alguns deles são, sim, protozoários ciliados, que vão fazer a digestão da celulose para esse tipo de animal. Então, são fundamentais para a sobrevivência dos ruminantes. Assim como no estômago da barata e do cupim, a gente tem esse protozoário ciliado também, a triconinfa, está sendo mostrado aqui, que também tem a mesma função, ele vai atuar na digestão de celulose para esses animais. Por isso que eles são mutualistas, fundamentais para a vida desses animais que o hospedam. Porém, como eu disse, nós temos alguns representantes protozoários que são parasitas, isto é, eles vivem junto de um hospedeiro animal, causando prejuízo, causando doença. E nós temos algumas doenças causadas por protozoários. Lá naquela aula, antes da suspensão do calendário, a gente viu uma doença causada por protozoário, que é a que a gente vai revisar agora, tá, gente? É a amebíase, tá? Gente, então vamos lá. A amebíase é uma doença causada por um protozoário parasita cujo nome científico é Entamoeba stolística. Então, a Entamoeba stolística é o que a gente chama de agente etiológico. E reforço, olha como está o nome científico da ameba causadora de amebíase. Nas nossas últimas provas, muitos alunos erraram porque escreveram os nomes científicos dos seres vivos errados. E eu falei que é um tipo de conteúdo que vocês vão ser cobrados por mim ao longo do resto do terceiro ano, do segundo ano. Então, nome científico, binomial, primeira palavra, nome do gênero, primeira letra maiúscula, demais minúsculas, segunda palavra, epíteto específico, toda em minúscula, nome científico em latim, destacado no texto, ou itálico ou sublinhado. Não pode esquecer, isso é a matéria dada, a matéria que será cobrada. E a gente aqui está vendo a entamoeba histolística. A amebíase, gente, é causada por um protozoário que a gente fala que é um protozoário intestinal. Então, ela é uma parasitose intestinal. Então, as entamoebas histolísticas, essa ameba parasita, ela vive no intestino de animais de sangue quente. Animais de produção, como vaca, como suíno, caprino, animais domésticos, gato, cachorro, e também no ser humano. E lá no intestino do ser humano, e desses animais, a ameba, ela vai fazer perfurações aqui na parede intestinal para se alimentar principalmente de sangue. E nesse processo, quais são os sintomas que o animal ou o ser humano com amebise vão sentir? Dor abdominal muito intensa, vai ter sangramento, vai ter diarreia, que são fezes líquidas, com sangue nessas fezes muitas vezes, e se não tratada, essa perda de sangue causada pelas amebas pode inclusive diminuir a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue, causando o que a gente chama de anemia. Sendo animal ou ser humano com amebíase, as amebas vão formar estruturas de resistência que a gente chama de cistos, que são eliminadas nas fezes de animais e de pessoas doentes. E aí vem a transmissão. Essas fezes contaminadas com cisto de ameba jogadas no ambiente podem contaminar alimentos e água. Então, a transmissão desse tipo de doença, e aí se enquadra também para outras doenças causadas por parasitas intestinais, a transmissão se dá, né, pela ingestão de alimentos e água
contaminados, né, com cistos de ameba. Claro, né, gente? Alimento mal higienizado ou mal cozido e água não filtrada, não fervida. Quando a pessoa ingere esse alimento contaminado com cisto de ameba, os cistos passam pelo estômago, eles têm uma parede muito rígida, então sobrevive à passagem do estômago. Quando chega aqui no intestino, como está mostrando aqui, ó, o cisto se rompe e libera a ameba e a pessoa pegou a amebíase. E aí vem prevenção, você se lembra da nossa aula de introdução à parasitologia, a prevenção das doenças se dá pela quebra da cadeia de transmissão. Então, a gente precisa evitar a transmissão da amebíase para prevenir a amebíase. E aí, a gente tem que, para doenças intestinais, evitar ingerir alimentos e água contaminados com parasita. No caso da amebíase, evitar ingerir alimentos e água contaminada com cisto de ameba. Fácil, né, gente? Higienização adequada dos alimentos, principalmente aqueles que a gente ingere cru. Então, legumes, verduras que a gente faz ingestão cru, higienizados com hipoclorito de sódio, água sanitária, é a melhor forma de a gente eliminar qualquer parasita de alimento cru, seja protozoário, fungo ou bactéria, tá? Para alimento cozido, cozinhar muito bem os alimentos, porque o calor destrói o cisto de ameba. No caso da água, água filtrada ou fervida, fervura destrói o cisto pelo calor, filtragem filtra o cisto. Então a água tem que ser ingerida sempre dessa forma. E para toda doença transmitida por fezes, saneamento básico, né, gente? Rede de água potável, isso evita que a água se contamine por fezes e as fezes, saneamento básico, as fezes contaminem qualquer tipo de alimento e água, porque saneamento básico é rede de água potável e rede de esgoto, tá? Ah, eu peguei amebíase, vou morrer? É claro que não, né, gente? A amebíase, diferente de outras doenças causadas por protozoários, ela tem tratamento fácil com uma droga chamada metronidazol, tá? Já tive amebíase aqui nas minhas cachorras, tratei com metronidazol, ficaram filés. Então, para quem se lembra, gente, a nossa última aula presencial antes da suspensão do calendário acadêmico terminou bem aqui. E aí vem alguns recados, tá? Presta bem atenção como vai funcionar o nosso retorno, tá? Na primeira semana de retorno às aulas, a gente vai ter uma aula presencial com as demais doenças causadas por protozoários. Então, a gente vai ver leishmaniose, doença de Chagas, giardíase, tricomoníase, toxoplasmose, principalmente. Eu gravei videoaula dessas doenças para quem queria fazer a lista durante o período de greve. Essa videoaula, gente, está disponível nesse link e nesse QR Code lá no YouTube, também na nossa sala do AVA. Vale a pena assistir como uma forma de estudo para a prova, mas nós teremos essa aula presencial na primeira semana de retorno do calendário acadêmico. O conteúdo de algas que fecha reino protista, eu já tinha falado e reforço, ele vai ser um conteúdo exclusivo do AVA. Então, só vai ser trabalhado na forma de aula virtual, que eu também já tinha gravado. Disponível nesse link, nesse QR Code, e também está lá na nossa sala virtual do AVA. Reforço. Alga, só vou trabalhar na forma de aula virtual. Vai cair na prova. Então, vocês têm que, obrigatoriamente, essa aula aqui, ó, é obrigatória. Para quem quer ir bem na nossa próxima prova. Na segunda semana de retorno do calendário acadêmico, a gente vai ter a entrega da lista de atividades 2, que está disponível no AVA desde antes da suspensão do calendário acadêmico, tá? Essa lista eu não entreguei ela impressa, então ela foi postada no AVA. Eu só entreguei folha de papel ao máximo na nossa aula presencial. Quem perdeu a folha, quem precisa de mais folha, na primeira semana de retorno, pega comigo, eu vou levar para as salas de aula e vou entregar para quem precisar, tá? Mas as perguntas estão em PDF nesse link que eu mostrei aqui lá na sala do AVA. Eu não entreguei essa lista impressa. E além de entregar a lista 2 na segunda semana de aula, a gente também vai ter a nossa prova 2, que vai englobar todo o reino protista e reino monera que a gente viu antes da suspensão do calendário. Gente, estou super ansioso para a gente voltar com a nossa rotina de aula, espero que vocês também. E a gente se vê na sala de aula da primeira semana de retomada das aulas no IFMG Campus Mambuí. Bom, um grande abraço para vocês e até lá.